quarta-feira. Chegando aqui no escritório com a presença do senhor Pedrito. Bora! A gente vai fazer uma reunião, uma continuação, na verdade, do plano estratégico que a gente começou na semana passada. Semana retrasada. E aí, como tá a semana? Como tá a sua semana aí? Essa agora, conta um pouco pra galera. Bom, a gente está começando a semana, né? E lembrando que a semana não começa na segunda-feira, ela precisa começar antes com planejamento. A gente vem de uma semana com feriado, então é um dia menos de trabalho, você tem que encaixar ali e realocar algumas datas. Mas hoje aqui, fechando a sequência de planejamento, amanhã a gente já está num cliente também de AWS para consultoria. Quarta, daí já tem as atividades de consultoria de marketing, de vendas, de outros clientes. Então, quarta e quinta também já praticamente fechadinho. E na sexta-feira, deixar para dar uma velocidade em alguns projetos internos que serão novidades aí para vocês. Boa, show de bola. Então, como o Pedro comentou, amanhã a gente está num cliente nosso e na quarta-feira eu tenho algumas visitas externas, na quinta também. E aí eu vou mostrar um pouquinho mais sobre os projetos, esse acompanhamento que a gente está fazendo aí durante os dias. Show, essa reunião deve fechar ali por volta de umas 6h30, 7 horas. Vou gravar um pouco do que eu posso ou deixar um time-lapse aqui por conta dos temas que a gente não pode compartilhar agora. Fechou? Tamo junto, a gente se fala. Valeu! Valeu! Fala, bom dia. Hoje é terça-feira, por volta de umas 8 e pouquinho. Já consegui fazer meus 2 treinos hoje, já nadei. Eu ia correr na rua hoje, mas tava uma friaca. E aí saí da natação pra corrida. Não achei interessante, então fiz uma academia, um treino um pouco até mais leve do que eu tô acostumado, para seguir o jogo. Acabei de fazer minha leitura aqui das notícias do dia e em breve a gente já está indo para o nosso cliente de consultoria hoje, né? A gente vai implementar um primeiro processo, uma primeira etapa de planejamento estratégico, que basicamente se você nunca fez, tá? Aliás, eu tô falando um pouco mais baixo porque a Elô tá aqui do lado dormindo, né? E aí, obviamente que eu não quero acordar, fechei todas as portas para não ter esse problema, mas talvez o som fique um pouquinho mais baixo por conta disso e vamos seguir assim mesmo. Então, hoje a gente tem uma primeira etapa de planejamento estratégico, né? Que para quem já executou, esse início onde você define responsabilidade e define datas também para serem executadas. Só que tem uma alteração, na verdade, antes, que eu gosto de fazer, que basicamente os pilares ou os responsáveis / lideranças de cada OKR, ela vai analisar a sua estrutura de demanda e aí me buscar para direcionamento técnico, né? Então, hoje é um dia para isso. Quando a gente pega essa estrutura, que é uma estrutura um pouco mais maçante no início, né? A gente vê que é nesse momento que as pessoas tendem a ter um descompromisso um pouco maior. O que eu vejo é o seguinte: a partir do momento que a gente atrela a responsabilidade com data de entrega e o líder ou o pilar, ele cobra sobre isso, né? A chance de a gente ter uma entrega um pouco melhor ou um pouco mais madura, ela é muito grande, né? Então, o fato é que se a gente opera isso de uma maneira responsável, a gente vai ter sim resultados consideráveis. A partir do momento que a gente tem pessoas que não cumprem o seu papel de entrega e de responsabilidade, a gente vai ter OKRs não sendo entregues também, né? O que eu vejo muito, isso acontece na minha empresa, acontece na sua, vai acontecer em qualquer lugar, é que esse plano ele se movimenta ao longo do processo, né? Então, se você define um OKR em janeiro de 2025, talvez em julho já não faça mais sentido, né? E era um tema que eu conversei com o pessoal aqui da Fire Group e por conta dessa alteração de mercado que a gente teve, a gente vai fazer uma alteração bem importante agora segundo semestre, né? Então, muitas das atividades e das OKRs que foram definidas não fazem mais sentido para a gente pelo modelo de negócio, né? E aí essa estrutura, ela pondera algumas alterações importantes, principalmente para a gestão fazer, e que vai, ao longo do tempo, entregar um resultado, né? Perceba que se eu tenho uma estrutura definida de forma errada lá em janeiro, eu vou colher isso ao longo do meu processo também de forma errada, né? Mas faz parte do jogo, tá? Principalmente se você tem um negócio que vai alterar com uma volatilidade um pouco maior, ou o seu dia a dia ele é mais veloz em implementações e mudanças,
isso vai acontecer, fique tranquilo, tá? O importante é que você perceba quais alterações movimentar e aí fazer isso com um processo um pouco mais estruturado, tá bom? Então, essa primeira etapa é uma etapa importante, tá? Se você tem o seu plano estratégico, defina ele, revise ele de 3 em 3 meses. Tem gente que faz 6 em 6 meses, a gente gosta de revisar sempre que pode, né? E aí a gente percebeu, obviamente, que tem muitas OKRs ou alguns objetivos que foram definidos que não fazem sentido pra gente como modelo de negócio, né? O que a gente quer, e a gente está, né, nessa busca, é realmente um modelo de negócio que tenha menos operações, um pouco mais de lucratividade por conta dessa menor operação do dia a dia, né? E que isso tenha uma escala muito maior do que você envolver pessoas sempre, né? Então, essa atitude nossa de mercado nos fez olhar basicamente no nosso plano estratégico e movimentar isso ao longo do processo, tá? Então, a gente está nesse momento para mostrar para vocês que o plano ele altera, né? E a partir do momento que você percebe isso, você não fica vidrado em movimentar ações, pessoas, demandas, talvez numa direção errada, né? Então, o que eu quero deixar aqui, essa primeira etapa, e aí vou tentar gravar alguns takes lá, mas eu acho um pouco difícil hoje, porque tem muitos temas ali que a gente não pode compartilhar, mas fato é, você precisa, após definir um plano, né, contar com pessoas boas para executar, e aí contando com pessoas boas para executar, essas pessoas também vão definir responsabilidades ao longo do processo, né? E depois que você define essas responsabilidades, o líder maior, o gestor, vai cobrá-las para entregar no prazo. Esse é o jogo da gestão, tá? E aí com todo esse processo já bem definido, você documenta isso na plataforma, a gente tem um Notion aqui, que você pode usar também. Se você tem desafio, ou se você nunca fez um plano estratégico, ou está implementando, manda uma mensagem aqui para nós, ou no canal do YouTube, aqui nos comentários, ou manda uma mensagem no Instagram nosso, @André_Coach, que eu consigo te ajudar, pelo menos para esse primeiro direcionamento, que ele é super importante, né, e decisivo para qualquer negócio. Show? Então, agora eu vou só terminar de ler algumas notícias aqui, tomar o meu banhão, me arrumar, e aí a gente já parte para o nosso parceiro, e hoje é o dia inteiro lá, né? Talvez no final do dia a gente consiga fazer um treino de tênis, depende de como tiver a agenda lá, tá bom? Tamo junto, a gente se fala, qualquer dúvida manda aí, aproveita, clica no sininho, compartilha, curta aí, que isso faz muito sentido para nós, que tá criando conteúdo aqui exclusivamente para vocês, né? Sem saber quem que a gente atinge, ou se está atingindo alguém que a gente busca, né, nesse plano. E seguimos. Fechado? Tamo junto, abraço. Bom dia, bom dia, bom dia. Indo aqui pro nosso parceiro às 9h20 da manhã. Deixa eu baixar um pouquinho esse som. E eu recebi um comentário no Instagram, em um dos conteúdos que a gente colocou, porque perguntando onde a gente era, né? Nós somos São José dos Campos, né? Pra quem nos acompanha aí, não sabe ainda. São José dos Campos fica no interior de São Paulo, não é muito interior, o pessoal acha que a gente fala Porta aqui, mas não. A gente tá a uma hora de Guarulhos, né? E tá muito próximo aqui das principais cidades do Vale, obviamente. Próximo de Campo Jordão, deixa eu baixar o som que tá alto ainda. Mais ou menos aí 1 hora de Campo Jordão, 1 hora de Caraguatatuba, litoral norte. Então é uma cidade bem estratégica, né? Eu nasci em São José dos Campos, mas já trabalhei em São Paulo também e já tive alguns negócios aqui na cidade, né? Para quem não sabe, que é uma cidade de 800 e poucos mil habitantes, a Embraer, que com certeza vocês conhecem aí, acabaram de fazer um negócio bilionário com a Europa. Espertos eles, né? Porque antes dessa taxação aí de 50% do Trump, então São José tem muitas empresas importantes aqui, industriais, né? Embraer é uma, a Johnson é outra, tem muita empresa de tecnologia, aqui tem um polo industrial muito forte e um polo tecnológico também, né? O Parque Tecnológico está em São José dos Campos, para quem não conhece também. Hoje ele se chama Pitch, né? Então, contando um pouco da história,
até da onde eu vim, né? Eu já tive alguns negócios nos outros campos, já tive franquia aqui também. Eu sempre tive algumas empresas juntos, né? Então, enquanto eu atuava com fachada industrial, etc., eu também já tinha franquia. Enquanto eu trabalhava em São Paulo, eu montei uma das lojas aqui em São José dos Campos com um parceiro. E aí depois de franquia a gente fez a migração para a marca privada nossa, né? Que hoje é Fire Group, no caso. Estou fazendo um resumão bem objetivo, mas depois eu conto um pouquinho mais. E aí desde então a gente monta negócios em cima dessa marca, né? Pra quem não conhece, ó, deixa eu só virar aqui, talvez eu tenha virado o celular de forma errada e seguimos o jogo, depois o Matheus se vira lá. Aqui a gente tá no Vila Ema, que é o bairro aqui onde eu resido, né? E essa avenida agora principal aqui se chama 9 de Julho. Uma avenida onde tem muitos bares, restaurantes, né? Aqui é uma cidade maravilhosa para quem quer sair do caos, para quem é de São Paulo, quer uma vida um pouco mais calma, né? Aqui é extremamente relevante nos negócios, tem muitos escritórios, tem diversos empreendimentos aqui. E aí a gente está nesse bairro principal. Esse hotel que acabou de passar aqui, o Europema, ele vai ser derrubado e vai ser inaugurado um outro prédio chamado Urupema Hall, alguma coisa assim. Aqui tá o Pedro mora nessa rua aqui, né? Não deu pra compartilhar muita coisa, mas só pra falar um pouquinho de São José dos Campos. Gosto muito dessa cidade aqui. Aqui é uma cidade onde o pessoal respira muito empreendedorismo, né? Deixa eu parar o carro aqui, daí eu já viro a câmera de novo. Respira empreendedorismo, então você vai ver diversos e múltiplos negócios importantes aqui na cidade. Só parar o carro aqui certinho, dando a ré. Então, eu sempre falo para quem me pergunta, né, de onde eu sou e para onde eu iria. Eu não moraria em São Paulo de novo não. Eu não moraria em São Paulo porque já trabalhei lá. Mas eu iria para Campinas. A Erika, minha esposa, é médica, né? E ela fez Unicamp, fez a residência dela inteira lá. Antes disso, ela fez a faculdade da FAMEMA, né? Em Marília. E aí depois a residência ela fez a residência e outras especializações lá em Campinas. E aí fez ótimos amigos. Nós fizemos ótimos amigos lá, né? Então, é uma cidade muito bem preparada também. É uma cidade que, apesar de ter 2 milhões e poucos de habitantes, que é o dobro aí de São José dos Campos, né? Tem aquele ar um pouco mais de interior, né? De segurança, você respira um pouco melhor. Diferente de São Paulo, né? Eu estive em São Paulo mês passado. Em alguns lugares, lá Alphaville, Barueri, o próprio Expo Centenário. E aí você... é um lugar onde você não tem tranquilidade, né? E depois você vem para São José dos Campos, ou vem para cidades assim, interioranas, né? Isso muda bastante esse conceito de segurança, principalmente para mim agora, né? Que tenho filha. É muito importante, né? Então, compartilhando um pouco da história, de onde eu vim, de onde estou agora, né? E aonde a gente vai chegar. O chegar é um negócio que eu tenho comigo. Sou um cara extremamente ambicioso, diferente de ganância. Eu tenho uma ambição muito forte em construir negócio, em rentabilizar capital, em modelar novas empresas, né? E é isso que a gente faz todo santo dia, né? E desde que eu acordo, hoje de manhã, por exemplo, às 6 da manhã já tinha mensagem até do Pedro, que eu vim buscar ele aqui, lá no meu WhatsApp, e aí depois o Matheus mandou e outros negócios acontecem, etc. Então a gente está sempre pensando em novas estruturas, em como melhorar as coisas, como movimentar, como faturar mais, como ter menores custos, né? E isso é um pouquinho da minha história. Agora quem está conhecendo esse vídeo, né? Eu tenho 35 anos e acabo de ser pai, tem 2 meses e pouquinho, quase 3 já. A melhor fase da minha vida, absoluta certeza, onde negócios estão se encontrando, a família tá maravilhosamente bem por conta da filhota, eu tenho um casamento muito estável, ótimos amigos, né? E a gente evolui, graças a Deus, cada vez mais, né? Com os pés no chão, etapa por etapa, mas porque eu já errei muito também, já fiz muitas coisas pensando no curto prazo, e hoje, por ter mais segurança financeira,
a gente faz de uma outra forma. Legal? Então, contando um pouquinho da história aqui, só para quem me perguntou no Instagram, né? Teve um cara que mandou uma mensagem no nosso time de relacionamento lá. Ele mandou, cara, queria tomar um café porque eu vi um vídeo aqui do André e não sei de onde ele veio e tal, para tomar um café com ele, conhecer ele um pouquinho melhor. Eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, basicamente essa é a história, tá? 9h27 agora, esperando o Pedro descer aqui, ele tá fechando alguns temas pro time. E aí, em breve, a gente já vai pro nosso cliente. Fechado? Bom dia! Chegamos para trabalhar mais um dia. Primeira visita aqui, indo para um condomínio residencial, vou deixar gravado porque hoje é dia 16 de julho e é a nossa primeira empreitada. Tô animado, vamos fechar, vamos embora, tamo junto.